Boa noite, senhores. Vídeo de hoje, vim trazer um vídeo hoje de recomendação de livro. E esse livro, como vocês bem sabem aí pelo título, é um livro de Aristóteles e é um livro que eu queria compartilhar aqui e até mesmo recomendar para os senhores, que é um excelente livro. É um excelente livro de reflexão, é um excelente livro para você conhecer mais a filosofia de Aristóteles e é um clássico dele também, que é este livro aqui, Ética a Nicomago, né? Essa versão aqui que eu tenho é das Vozes de Bolso e é muito bom, inclusive eu gosto muito porque, embora ela tenha o prefácio e tudo mais, mas ela vai muito direto ao ponto, né? Eu quero dizer direto ao ponto, não são aquelas páginas e páginas de contextualizando o porquê ele escreveu, qual a época, embora que seja interessante em alguns casos ou outros, mas essa versão aqui eu gosto e gostei bastante. É o terceiro livro de Aristóteles que eu li completamente. E é um excelente livro, tá? Eu diria que até mesmo se você quisesse introduzir ou iniciar essa carreira sua na filosofia de Aristóteles, eu recomendaria muito este livro aqui, Ética Nicomago. Esse livro em questão, por que tem esse título? Porque Nicomago aqui, ele foi filho de Aristóteles, tá? E ética, né, obviamente vai corresponder a caráter, né? Uma disposição de caráter, a forma como você vai lidar com as coisas, né? Ou pelo menos tratar-se aqui das virtudes, tanto intelectiva quanto moral, né? Então, é um excelente livro, né? E como todo bom livro aqui de Aristóteles, a gente tem que sempre fazer aqui as nossas anotações. Aqui tem diversas anotações que eu fiz, enfim, em cada aspecto que eu achei relevante para o livro em questão, né? Sempre em busca do conhecimento da verdade. E eu estou lendo muita filosofia de Aristóteles, inclusive eu vou começar agora a metafísica, porque eu estou lendo muito São Tomás de Aquino, então toda a base dele, a filosofia dele veio uma base aristotélica, claro que muito bem reformulada para alguém que vai especificar a teologia, né? Ou seja, embora a gente considere que Aristóteles foi um pagão, porque ele era politeísta, né? Morava numa cidade-estado em Atenas que era cercado de deuses, né? Era um povo muito idólatra, diversos tipos de deuses, mas isso não deixa de corresponder que a gente é como uma peneira, né? A gente apenas extrai aquilo que é importante e bom e claramente se faz sentido e corresponde aos aspectos teológicos, até mesmo de interpretação bíblica, né? Enfim, mas é um excelente livro, tá? Independentemente se você é cristão ou não. É um livro que eu trouxe, no caso eu anotei aqui diversos pontos aqui. Eu anotei 14 pontos aqui, mas eu não sei se eu vou falar sobre todos os pontos. Mas esse livro aqui, simplesmente ele vai falar sobre a felicidade última, né? E o que é essa felicidade última? É uma felicidade que é uma espécie, a felicidade, né? É uma espécie de contemplação. Então, o objetivo do ser humano é simplesmente atingir, né? Essa felicidade última, né? Esse fim último, né? E que ele vai tratar de diversos meios para chegar nesse fim último, né? Tratando, por exemplo, aqui ele vai tratar sobre virtude moral, virtude intelectiva, né? Ele vai falar diversos tipos de disposições de caráter também, né? Ele vai falar sobre temperança, intemperança, magnanimidade, magnificência, vai falar sobre coragem e que ele vai falar sobre esses diversos meios. Esses meios não são fins, mas são meios necessários para se chegar nesse fim último, até porque tem uma excelente frase dele aqui sobre qual é o principal objetivo do ser humano. O principal objetivo do ser, né? Principal objetivo do homem é justamente esse exercício ativo das faculdades da alma em princípio racional, né? Ou em origem racional, né? E essas faculdades da alma é justamente esse motor ativo que a gente fala, que é tangenciar bens materiais, tangenciar bens corporais, tangenciar bens da própria alma como um aspecto até mesmo de contemplação. Então ele vai falar sobre prazer, vai falar sobre dor, né? E vai falar sobre o que é ser irracível, né? Ou ser o que ter raiva, ou seja, esses diversos meios são necessários, que ele fala que esses diversos meios são para tangenciar o médium, né? Tangenciar o meio, que o meio
é justamente, né, uma questão de equilíbrio. O equilíbrio vai fazer com que você chegue mais rapidamente à felicidade, embora que Aristóteles ele sempre enfatiza e sempre enfatizou no seu livro que essa construção do bem, essa construção até chegar nessa felicidade última, não vai ser um dia para o outro, mas sim vai levar tempo, vai levar muito amadurecimento, né? Ele fala muito também dos adolescentes, né? As fases diversas, né? Por exemplo, o adolescente ele tange mais, ele tem uma inclinação muito maior para seguir mais suas emoções, são mais emotivos, são mais apaixonados, né? Pela vida, em contraste com uma pessoa muito mais velha e idosa, que ela já está em um período bem sensível da vida, já pensa muito mais em dinheiro. Então, enfim, ele está falando sobre as tendências de cada idade e sobre esse amadurecimento. Inclusive, ele começa até mesmo falando no seu livro: se você não tem minimamente virtudes, então nem leia este livro, né? Então, a importância de você desenvolver virtudes. E as virtudes é uma disposição de caráter ou a observância do meio termo. Então, você praticá-las é fundamental para que você possa ocasionar e chegar em um caminho mais unívoco à felicidade. Então, os diversos meios, né? Ele fala do equilíbrio sobre o equilíbrio monetário, o equilíbrio sobre bens, né? Ele fala, né, que o bem supremo, o bem máximo, é aquilo tal qual todos os homens desejam. E o que todos os homens desejam? Desejam honra, desejam bens materiais, né? Aquisição financeira boa, você ter uma boa reputação. Então ele pega esse médium, ou seja, que todos desejam, e ele começa a dissertar quais são esses meios necessários. Até mesmo ele fala que você sempre viver pelo prazer também não é bom, porque todo prazer leva você a um extremo. Esse extremo ele chama de vício, trata sobre justiça, injustiça, enfim. É um excelente livro, eu não sei qual versão você vai pegar, qual editora, mas essa editora aqui, Voz de Bolso, foi excelente. Vou ler aqui o que está dissertado aqui atrás dele. Ele fala assim: sendo a virtude de dois tipos, intelectual e moral, a virtude intelectual é, em sua maior parte, produzida e aumentada pela instrução, né? Ou seja, é muito importante que o desenvolvimento da virtude, ela não cai de um dia para a noite, nem mesmo uma criança, né? Ele fala até mesmo a criança, quando ela nasce, né, um bebê, por exemplo, a criança, o bebê, etc., elas sempre estão nos seus primeiros anos de vida ocasionalmente dependente da mãe, né? Porque o ser em si, o ser humano, ele é um animal mamífero, então ele é altamente dependente da mãe, né? Para a parte nutritiva do seu ser. Então ele vive só pelo apetite, né? Esse apetite é justamente voltado para aquilo que o corpo deseja em si mesmo, e não a parte já do intelecto, a razão que vai anteceder e vai julgar as coisas que estão. Depois de uma certa idade ela começa. Então ele fala a importância desde criança a criança já ser orientada pelos pais, que em teoria devem ser os mais maduros nesta relação, a orientar os seus filhos a sim saber a reprimir os seus prazeres, né? A não se tornar e ter uma tendência de ser uma criança, por exemplo, mimada. Então ele trata diversos desses tipos, né? Ou seja, orientar já a criança a saber a reprimir o seu prazer, né? Não sempre alimentá-la ao apetite, porque isso vai fazer com que a criança ela esteja acostumada, né, efetivamente a alimentar o apetite, e ocasionalmente se cria uma criança mimada, uma criança que não tangencia a realidade, não tem senso comum, né? E geralmente essas crianças que são bem ordenadas são crianças que já têm esse tangenciamento com a realidade, já sabem o que é bom, o que é ruim, já sabem que as coisas são caras, né? Que as coisas não caem do céu, então já tem esse senso de realidade, esse senso comum que é muito importante. E fala: e portanto requer experiência e tempo, ao passo que a virtude moral ou ética é o produto do hábito. E de fato, deve o seu nome como uma ligeira variação de forma da palavra hábito. E portanto é claro que nenhuma das virtudes morais formadas nos surge pela natureza, pois nenhuma propriedade natural pode ser alterada pelo hábito. As virtudes não são engendradas em nós nem pela natureza, nem contrariando a natureza. A natureza nos dá a capacidade de recebê-las, e essa capacidade é amadurecida pelo hábito. Por isso que ele fala: a gente não pode ir contrário à nossa natureza. O ser em si, como inteligir, ele tem que estar efetivamente em pleno concepção com a sua natureza, não total pleno, nós sabemos, por conta da corrupção da alma e da mutação, mas minimamente ele tem que estar correspondendo dia após dia e corroborar com a sua natureza, seja até mesmo no sentido biológico, né, para aquilo que é homem ou é mulher,
e depois você ter uma correspondência daquilo que você gosta, né? Então, é isso que eu falo, são diversos tipos de equilíbrio, e tudo isso vai te levar para um equilíbrio, um tangenciamento do equilíbrio. E você vai estudar diversos tipos de paixões, diversos tipos de emoções que faz você tangenciar essa realidade. Então, senhores, eu recomendo demais esse livro aqui, né? Ele trata até mesmo da amizade, né? O que é uma amizade verdadeira, o que não é uma amizade. Então, é um livro excelente aqui, é um clássico dele, acho que seria um dos livros mais famosos dele, da obra dele. E eu recomendo demais essa versão. É pequeno, realmente o livro é pequeno, talvez a maleabilidade com o manuseio do livro vai ser um pouco ruim, mas eu não deixo de recomendar. E sempre que é um bom livro de estudo, independentemente se não é um livro apenas de prancheta de você ler, mas um livro é fundamental para você fazer as diversas anotações aqui, né? E só apenas para finalizar, por exemplo, ele fala aqui sobre, por exemplo, o meio termo, né? Por exemplo, da coragem. A coragem é um meio termo entre medo e confiança. Então, a falta da coragem gera medo e o excesso da coragem é confiança, né? E o medo é sempre uma expectação do mal, né? Uma expectativa efetivamente do mal, né? Então, enfim, é muito interessante. Então, as verdadeiras pessoas que buscam bem, que têm virtudes e que sempre buscam coisas nobres, né? Que é efetivamente dado pelo amadurecimento e que exige tempo e também meios necessários. E esses meios, inclusive, não são só meios materiais ou meios inquisito no âmbito materialista, mas meios importantes, de meios de pai, meios de amigos, que é isso que eu falo, né? Até uma frase que ele fala aqui, que você vai se tornar nobre, uma pessoa nobre andando com pessoas nobres, né? Automaticamente, porque dado pela metafísica dele, um semelhante busca outro semelhante. Então, essa é a minha recomendação de livro, e daqui talvez 2 meses, talvez, né? Dependendo de como eu vou desenvolver o meu estudo acerca disso, mas meu próximo livro a ser lido e trazer aqui depois o meu comentário é a Metafísica de Aristóteles, né? Que eu vou ler também, é da editora da Voz de Bolso, e eu vou ler aqui, embora que eu já tenho bastante essa barganha metafísica aristotélica, porque eu tô lendo São Tomás de Aquino, então eu vou dar mais embasamento, né? Eu tô quase terminando a primeira soma dele, e depois também penso em trazer aqui para vocês, né? Então é isso, senhores.